querida irmã, como vai? Queria cumprimentar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Queria que você pegasse a sua Bíblia, as Escrituras, a Palavra de Deus e abrisse no Salmo 150. Salmo número 150. Diz assim a Palavra de Deus. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com a harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Queria agora que você abrisse o inário, novo cântico, nesse espírito de louvor ao Senhor, para cantar o hino de número 14, Louvor, aquele hino que diz: Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Hino de número 14. Vamos louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado. Formoso, que a tua graça possa invadir nesse momento o nosso lar, o nosso coração. Voz eu quero ver.
tu serás adorado, grande Deus, exaltado em canções, Senhor da criação, grande Deus, louvado és, louvado Senhor, nós te louvamos, Pai, porque por toda a eternidade o Senhor é Deus, por toda a eternidade o Senhor é louvado, e que privilégio nosso de poder entender, te conhecer e louvar ao Senhor. Obrigada, Deus, pelo privilégio que a gente tem de te cultuar juntos, mesmo que virtualmente, Pai, mas num só Espírito, e te louvamos, Deus, por isso, te louvamos porque é só por causa da tua graça. Pai, quão grande é o Senhor, quão formoso é o Senhor, e quão grande é o nosso privilégio em conhecer o Senhor. Deus, continua conosco, fala aos nossos corações através da tua palavra, através do teu servo. No nome de Jesus te oramos. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Eu quero cumprimentar os meus irmãos, a família IPG2 e aqueles que nos assistem por meio deste canal, com a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam sempre abundantes sobre a nossa vida. Que o Senhor continue assistindo a sua vida, a preciosa vida, a sua família querida, e que em tudo vocês possam receber este cuidado paternal do Senhor e este sustento do nosso Deus eterno, aquele por meio de quem nós invocamos nessa manhã a bênção sobre nós e sobre o povo de Deus nessa pátria. Antes de ler o texto da palavra de Deus, eu quero me dirigir aos pais, por recomendação do nosso DI, do Departamento Infantil da nossa igreja, que tentando também utilizar esses instrumentos que estão à nossa disposição nesses dias para também abençoar e desenvolver atividades que possa propiciar aos nossos filhos crescimento espiritual, instrução bíblica e doutrinária. Então, a tia Vivi, às 10h30, vai abrir, usando aquele recurso do Zoom. Então, eu peço a você, pai, que, por gentileza, auxilie o seu filho. Se você ainda não baixou o aplicativo, baixe o aplicativo para que o seu filho, às 10h30, pontualmente às 10h30, a tia Vivi vai dar um aulão, ela está preparando para isso, e eu penso que isso vai ser uma grande bênção para os nossos filhos. Então, depois do tempo que você vai ouvir a mensagem, já você vai ter um tempinho aí para agilizar, preparar, organizar, para que os seus filhos tenham o acesso também na linguagem a eles, dentro daquilo que a gente trabalha na Escola Bíblica Dominical. Vai ser um aulão dada pela tia Vivi, e eu sei que vai ser uma bênção. Aqueles irmãos que, porventura, têm dificuldade de dedicar suas primícias, transferir dízimos e ofertas usando o mecanismo online dos recursos ou dos instrumentos dos bancos, das contas bancárias, eu quero lhe dizer que, além de você, eu sou grato, falo em nome do Conselho, sou grato por aqueles irmãos que têm, nesse contexto, revelado assim a sua fidelidade, a sua obediência ao Senhor, reconhecendo que o Senhor Deus é o nosso provedor e Ele cuida de nós. Mas tem aqueles irmãos que gostam de vir à igreja. Com isso, eu quero que você entenda o seguinte: eu não estou recomendando que você saia de casa, pelo amor de Deus. Mas tem aqueles irmãos que gostam, e assim a gente tem recebido semanalmente durante a semana aqui, irmãos que vêm aqui. Eu quero te dizer que no domingo, no dia de hoje, em que você está ouvindo essa mensagem, das 7 às 19 horas, nós temos aqui presbíteros e diáconos. Então, se você quiser passar no dia de hoje para devolver as primícias, dízimos e oferta, você poderá fazê-lo, que certamente um dos nossos oficiais vai assistir você nesse tempo. Dizer também que durante a semana, de segunda a sexta, nós estamos aqui, os pastores estão aqui, das 9 a meio-dia, de segunda a sexta, e das 14 horas às 18 horas. Então, se você precisar passar para conversar, para orar, né, precisa de estar conosco para esse tempo de oração, conte conosco, aqui nós estaremos para assistir a todos vocês. Bom, dito isso, vamos, então, nessa manhã, abrir a palavra de Deus no Salmo de número 3. Eu quero repartir com vocês sobre o tema Uma Oração de Confiança. E eu quero me dirigir a você, perguntando: você tem dormido bem? Como é que tem sido as suas noites? Você tem conseguido? As noites têm sido compridas, longas? Você tem conseguido colocar a cabeça no travesseiro e dormir sossegadamente? Olha, hoje vai ao ar, no Fantástico, uma matéria sobre insônia. As pessoas, durante esse tempo da quarentena, essa matéria vai tratar disso. Dizem, essa matéria já antecipadamente eu vi um pedacinho, o anúncio, que as pessoas têm tido insônia, não têm conseguido dormir e têm tido pesadelos. Não que as pessoas não tivessem antes disso, mas avolumou-se esse quadro na vida das pessoas. Você tem dormido bem? Você dormiu bem essa noite? Você conseguiu dormir? Acordou animado? Como têm sido as suas noites? Esse salmo que nós lemos, que é uma oração de confiança, eu digo uma oração de confiança porque nem todas as orações são orações de confiança. Às vezes, a oração é mais mecânica. Tem gente que ora mais mecanicamente, né? Mas não revela, por meio da atitude, da verbalização, confiança de que Deus
cuida de nós em todos os aspectos. Essa oração de confiança do salmista, ela vem mostrar que mesmo em tempo de crise, o salmista dormiu bem e acordou. Tinha consciência de que o sono, né, reparador e o acordar para novos desafios, novos embates, faz parte do cuidado de Deus, tanto dormir quanto acordar. E esse salmo dá conta disso. E eu quero pedir a sua preciosa atenção para que você me acompanhe na leitura, com a sua Bíblia aberta aí, tanto no exemplar como eu tenho, ou nos seus aparelhos, a que você acompanhe e peça a Deus para levar a sua mente cativa ao senhorio de Jesus, porque no ambiente informal da nossa casa a capacidade ou a possibilidade de dispersão é grande. Mas peça a Deus para levar cativa a sua mente ao senhorio de Jesus nessa hora e acompanhe a leitura com obediência, com fé, com expectativa e esperança e até o final da exposição. O texto inicia dizendo o seguinte: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação. E sobre o teu povo, a tua bênção, louvado seja o nome do Senhor. Maravilha, né, irmãos? Que texto maravilhoso, que texto precioso, alentador. Essa palavra para o nosso coração. Esse salmo é o primeiro salmo que aparece com o título, dizendo Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Então, o título deste salmo, não o título em negrito que nós temos aqui, que o título em negrito foi colocado pelos os tradutores. Isso aqui não está na Bíblia, mas o título do salmo estava lá no texto hebraico no original. Então, essa tradução do título Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho, encontra-se no texto hebraico. E esse título, por si só, ele já fornece-nos informação de um acontecimento histórico, de uma experiência do salmista relacionada com o seu filho Absalão. E, portanto, aqui nós já temos uma informação preciosa de que o homem segundo o coração de Deus, foi Deus quem disse isso de Davi, que ele era o homem segundo o seu coração, está enfrentando um tempo difícil numa questão relacional com o seu filho. Seu filho assume uma posição hostil, ele assume a posição e ele quer usurpar o trono do seu pai, e para isso ele vai desempenhando ou realizando, se assenta na entrada da cidade e ele vai como que assaltando o coração do povo, conquistando o coração do povo, angariando o apoio do povo, para posteriormente rebelar-se contra o seu pai e assumir o trono. Essa era a intenção do seu coração. Ele assume uma posição como que uma espécie de bajulador, fica na entrada da cidade, as pessoas estão chegando, e ele pergunta, de que cidade você é? E aí a pessoa fala, sou da cidade tal. Aí ele diz, que pena que não tem ninguém para julgar a sua causa, hein? Se eu pudesse te ajudar. Bajulador é sempre assim, a pessoa que quer ocupar o lugar de uma liderança constituída, ele geralmente vem com essa conversa melosa. As pessoas se agachavam, se ajoelhavam diante dele, ele, não precisa disso não. Levantava a pessoa, erguia a pessoa e abraçava a pessoa com intenções escusas para assim assumir ou tentar assumir o trono do seu pai. Dentro dessa conspiração, portanto, que ele vai
ganhando apoio, pessoas vão aderindo à ideia, até por conta dessa fala dele, este homem vai se fortalecendo e vai criando como que uma espécie de exército paralelo para posteriormente atacar o rei e os soldados do rei. É nesse contexto, então, que o exército, que ele vai formando esse exército, digamos assim, esse exército paralelo, em que Davi vai tendo baixa no seu exército, pessoas vão aderindo à ideia e o projeto que Absalão vai apresentando, em que ele, então, chega para Davi, então, a informação desse conluio e dessa tentativa conspiratória, belicosa, hostil, maligna por parte dele, e Davi, então, tem que sair da cidade para proteger a cidade, proteger o povo que estava na cidade. E Davi, irmãos, Davi não é mais aquele homem que ia aos campos de batalha. Davi agora ele é um ancião, ele é um idoso já. E este homem foge, então, numa situação humilhante, ele foge numa pior situação, ele foge descalço, ele tem que sair do palácio, tem que sair do aconchego da sua habitação. E ele que é idoso, que é um velho, e ele tem que sair descalço, e ele sai com a cabeça coberta, e sai chorando, e algumas pessoas seguindo Davi. O capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel, versículo 30, dá conta disso. Escute o que diz o texto. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, no Monte das Oliveiras, né? Subindo e chorando, tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. E todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Esse é o quadro, esse é o cenário. É nesse contexto, portanto, que brota do coração deste homem, que jorra da sua alma este salmo de lamento. Salmo de lamento não é salmo melancólico, não. Salmo de lamento é uma oração que revela o drama do salmista, mas juntamente com o drama, a sua confiança em Deus, a sua esperança em Deus. É nesse contexto, então, que ele está descalço, fugindo às pressas, chorando com a cabeça coberta, com algumas pessoas que seguem a ele. E ele, então, dentro daquele contexto, ele, então, ora ao Senhor este salmo que chega para nós nessa noite, que chega para você que talvez tenha tido insônia, que chega para você que tem tido medo, que chega para você que tem tido, que tem vivenciado um desconforto nesses dias, chega para mim, chega para você. Deus nos fala nessa manhã por meio desta palavra abençoadora, encorajadora para a nossa vida. Brota da alma do servo de Deus uma oração de confiança. Num tempo terrível, um tempo difícil. Este salmo, alguns estudiosos dividem ele em 4 partes. Eu, entretanto, entendo que ele deve ser dividido em 3 partes. Por que eu estou dizendo isso? Porque este salmo, na nossa Bíblia mais usada por nós, presbiterianos, a versão atualizada, a revista atualizada, não aparece o selá, que é uma divisão, os blocos do Salmo. Mas se você pegar uma versão, se você tem uma versão corrigida, você vai perceber que aparece o selá no final do versículo 2, o selá no final do versículo 4 e o selá no final do versículo 8. Então, seguindo essa estrutura como está colocado o selá, e o selá, os estudiosos vão dizer que ele é colocado, existe 2 possibilidades, uma que era para dar uma pausa na música, porque o salmo foi ajustado para que o povo pudesse cantar como instrumento, como um cântico de louvor a Deus, ou de expressão de oração de confiança a Deus no culto, depois de ser escrito, obviamente, e entregue para o povo como palavra de Deus. Então o selá tinha essa função, para alguns estudiosos, de dar pausa para que a voz fosse erguida juntamente com os instrumentos musicais, ganhasse mais volume por meio da canção. A outra possibilidade dos estudiosos entendem é o seguinte, que o selá, ele vem com a finalidade de dizer: pare, pense no que está sendo dito, medite no que foi dito, não avance sem antes dar uma pausa e pensar no que está escrito aqui. É nessa ordem que nós vamos seguir. Não no prisma musical, mas da necessidade de, em cada
estrofe nós vamos parar, pensar no que está sendo dito, no que estava acontecendo e ver as implicações daquilo ou disso naqueles dias e as aplicações que nós podemos extrair para os nossos dias. Dito isso, nós vamos extrair daqui 3 lições, 3 ensinos, considerando essa ordem que eu falei, versículo 1 a 2, versículo 4, ou 3 a 4, versículo 5 a 8, um bloco mais extenso. Não pretendo dar conta de todas as pepitas de ouro que nós encontramos nessa mina de joia preciosa, mas 3 nós vamos extrair. Ameaça constatada, versículo 1 e 2, proteção garantida, versículo 3 e 4, e depois confiança renovada, versículo 5 até o versículo de número 8. Vamos comigo aqui, então, acompanhando. Veja que no início do Salmo, o salmista, o quadro que leva o salmista a buscar Deus, o salmista é direto. Ele começa a sua oração de modo abrupto diante da situação que ele está. Lembre-se que ele está fugindo, lembre-se que ele está descalço, lembre-se que ele está chorando. Não tem tempo para fazer uma liturgia da adoração. Ele então inicia o salmo dizendo: Senhor, Senhor. Ele vai direto ao ponto. E no primeiro momento ele quer apresentar ao seu Senhor, ao Deus da sua aliança, ao Deus que firmou um pacto com ele, ao Deus que o atraiu e fez dele ser uma joia preciosa dentro da redenção daquilo que Deus fez. Este homem, portanto, inicia contando para o Senhor a situação. A situação é gravíssima, meus irmãos. A situação é amedrontadora. A situação, ela mostra com cores vivas a conspiração, o quão numerosos eram os inimigos, os adversários de Davi. Matematicamente dá para falar que era uma grande multidão de homens que haviam aderido à proposta do filho de Davi, Absalão. Era uma situação, portanto, dificílima, e ele então, na oração, não faz rodeios. Senhor, Senhor, ele vai direto ao Senhor e conta para o Senhor e apresenta ao Senhor a gravidade da situação, dizendo e apresentando para o Senhor como que era chocante, como que era terrível aquela situação, usando o conceito: como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Ô irmãos, ter inimigo é uma coisa terrível, é algo terrível. Eu não sei se você já teve inimigo ou se tem inimigo, mas é uma coisa desconfortável quando alguém se declara ou declara ser o nosso inimigo, quando alguém não levanta mais a bandeira buscando reconciliação, mas declara guerra contra nós, é algo terrível. Pior ainda é quando alguém se diz o nosso inimigo e começa a tramar contra nós, é alguém do nosso convívio. Pior ainda, mais do que o nosso convívio, é alguém que carrega em suas veias o nosso próprio sangue. É gente da nossa família, é gente da nossa carne, é gente da nossa pele. E este homem, portanto, os seus inimigos que estão sendo liderados, têm um cabeça, têm um cérebro pensante que vai conduzindo e arquitetando tudo. É o filho de Davi, é gente da sua família, é gente da sua casa. É nesse cenário, então, que Davi diz ao Senhor: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, esses adversários liderados pelo seu próprio filho, que declarou guerra contra o seu próprio pai, numa tentativa de usurpar o seu trono. Não é difícil, não é fácil ter inimigo. E ter gente da nossa casa que declara a inimizade é algo terrível. O que fazer, então? É uma situação sofrida. O que fazer numa situação assim? Ignorar os fatos, fazer de conta que eles não existem, fazer de conta que o problema não está ali, fechar os olhos e dizer: não existe, não existe, não existe isso. Existe isso, e Davi não fecha os olhos. E aí ele faz essa oração direta, de confiança, revelando a sua confiança, apresentando os fatos. Ele não nega a realidade dos fatos, ele não nega a realidade sombria que o cerca, ele não nega a situação em que ele está envolvido.
Davi não ignora essa situação. Nós não podemos ignorar as crises que surgem para tentar roubar o nosso sono, que surgem para tentar roubar a nossa paz, que surgem para amedrontar-nos, para gerar angústia no nosso coração. Nós não podemos ignorar e fechar os olhos. Davi não fechou os olhos. A situação é complexa, a situação é difícil, mas Davi não adota a filosofia do pensamento positivista. Vou pensar positivo, não existe problema, e então ele vai passar. Não, não é assim que o problema passa, não é assim que se vence o problema. Para o cristão, é dar conta que ele existe e apresentá-lo a Deus. Senhor, existe um problema grave. Senhor, existe uma situação que é maior do que eu. Senhor, existe uma situação que conspira contra mim, e só o Senhor pode mudar este quadro. Olha para mim, veja a minha situação, veja quantos são os meus inimigos. É assim que Davi faz. É assim que nós temos que aprender. É assim que nós temos que proceder. Não é ignorar. E não é ficar contando para aqueles que não podem nos ajudar. É contar para quem efetivamente pode nos ajudar. E existe. Deus vê. Deus sabe que a situação existe. Mas Deus quer que a gente fale com Ele em oração. Ele é o nosso Pai amoroso. Ele é o nosso fiel ajudador. Ele é o nosso auxílio, o nosso socorro presente na tribulação. Contemos a Deus que o problema existe. São muitos os meus inimigos. São inimigos que são vistos, irmãos. São inimigos que são contemplados pelos olhos. São inimigos que não somente são contemplados pelos olhos e que podem ser contados matematicamente, numerosos, que se multiplicam, que crescem, mas são inimigos que têm corpo, são inimigos que têm identidade, são inimigos que têm nome, são inimigos que têm voz. Não, Davi não só contemplava a situação como ela era, mas Davi escuta a voz de pessoas. Talvez, dentro do coro apresentado como um ceticismo, o ceticismo que aloja o que está alojado no coração das pessoas, e essas vozes podiam ser tanto dos inimigos propriamente dito do que estão aqui, que crescem, que são numerosos, mas também, talvez, até de gente próxima de Davi, olhando para o cenário e falando assim, olha, é o fim. Tem jeito não. É derrota na certa. Vozes do ceticismo, da incredulidade, da falta de fé. Irmãos, nós não vivemos nesses dias, os nossos inimigos são outros, né? Obviamente. As nossas batalhas são outras, especialmente nesses dias, né? Não é verdade? Mas como que a gente tem escutado voz ou vozes do ceticismo, né? Só tragédia, só desgraça. Isso deixa as pessoas, talvez seja por isso que as pessoas têm tido insônia, pesadelos, e outras situações, e outras questões que vão se desencadeando por conta disso, por conta da voz do ceticismo. Porque quando você vê a situação como ela é, e além de ver, os seus olhos contemplam, e aí você recebe essas vozes do ceticismo, olha só o que eles diziam. São duas coisas que nós aprendemos aqui nessa voz, por meio dessas vozes. Versículo 2 diz assim, são muitos os que dizem de mim, quase que um coro, uma voz volumosa, não há em Deus salvação para ele, não tem jeito. E aqui nós aprendemos duas coisas sobre o ceticismo. O ceticismo, além de ser uma coisa, uma crença, um tipo de fé que está parece até paradoxal, né? Mas é um tipo de fé que está alojado no coração, ele se baseia na circunstância. Então, as pessoas olhavam para o cenário e pensando e percebendo o cenário que era dificílimo, então, qual é a conclusão? Não tem salvação. Olha, vejam. Olha os inimigos, Davi é velho, Davi já é um idoso, ele está desprotegido, ele está fora do ambiente do palácio, não tem jeito, vai morrer mesmo, é o fim dele.
Chegou o fim do seu reinado e o fim da sua existência. Não há salvação. Então isso atinge as emoções. Quando a gente começa a ouvir demais vozes do ceticismo, vozes de incredulidade, vozes que não vêm carregadas de esperança, e aqui eu uso o conceito de esperança não para o triunfalismo, para ignorar os fatos e dizer, não, vai dar tudo certo. Não, não é isso. Mas este homem escuta as vozes. O que a voz do ceticismo ainda apresenta? A voz do ceticismo nega o poder de Deus salvador e libertador. Não há em Deus salvação para eles. Além de atingir e tocar as nossas emoções e adoecer-nos e fazer com que pensemos que não tem jeito mesmo, é uma agressão diretamente a Deus, direta a Deus. É como que negasse o poder de Deus. É como se que essas pessoas estivessem dizendo que Deus não dá conta de salvar os seus servos quando estão em enrascadas, em situações difíceis. Então, esse é o cenário. E aí, o salmo termina, Selá. Medite, pare, pense. Pense no que o salmista está orando. Pense na oração que ele está fazendo, que ele está contando para Deus. Pense nisso. Pense como foi, medite como foi. E a partir disso, tire uma lição para a sua vida. O mesmo caminho, a mesma pessoa que Davi buscou, você também pode buscar no tempo de crise. Senhor, o Senhor que te ama. Pare, pense, medite. Selá. Segunda lição. Primeira lição, ameaça constatada. E mais do que constatada, contada para Deus. Segunda lição, proteção garantida. Ai, irmãos, esse texto é maravilhoso. Ouçam, vejam que há a descrição da situação lá, no versículo 1 e 2. Agora, no 3, ele diz assim, porém, tu, Senhor, és o meu escudo. És a minha glória. E o que exaltas a minha cabeça, com a minha voz clamo ao Senhor. E ele do seu santo monte me responde. Veja que essa palavra Senhor, ela aparece no versículo 1, versículo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 7 e versículo 8. A estruturação do Salmo de modo inteiro é o nome pactual de Deus. Deus que resolveu fazer uma aliança conosco. E fez uma aliança que selou por meio do sangue do Filho dele. Note a mudança da primeira estrofe do Salmo, do Cântico, para a segunda. A primeira estrofe, Senhor, como tem crescido os meus inimigos. São numerosos os meus adversários. De repente, depois do selar, do meditar, ele diz, porém, tu, Senhor, és o meu escudo. O Senhor, para quem o salmista contou a situação que ele estava vivendo, a situação que o cercava, que conspirava contra a sua integridade física, é o Senhor que é o mesmo Senhor com quem Davi pode contar com a proteção, com o auxílio. Aquele para quem Davi contou sobre a situação gravíssima, terrível, é o mesmo que pode propiciar, não só pode propiciar, é o mesmo que é a nossa proteção na história, durante os nossos dias, durante os embates, durante as lutas que surgem. Ele é a nossa proteção. E aqui nós temos a figura de linguagem, conceitos, expressões, e me atenho aqui a essa ideia da figura de linguagem utilizada pelo servo de Deus aqui. E as figuras que nós encontramos nas Escrituras, utilizadas aplicando-se ao próprio Deus, algumas delas são, e algumas delas foram extraídas pelos servos de Deus para empregá-las ao Senhor, dentro da experiência que eles tinham. Por exemplo, quando nós lemos o Salmo 23, que começa com aquela sentença maravilhosa que todos nós amamos e citamos,
O Senhor é o meu pastor. O salmista toma aquela figura daquela experiência que ele já tinha no trato que ele tinha com as ovelhas. E o modo como ele pastoreava o rebanho de Jessé, de seu pai, ele então toma essa figura e aplica a Deus, claro que num grau infinitamente maior. Ele realizava o seu pastoreio, ele protegia o rebanho, ele levava o rebanho para as pastagens verdejantes, para as águas de descanso, mas há coisas que Deus faz infinitamente de um modo mais elevado do que aquilo que Davi fazia. Mas ele toma aquela figura e utiliza empregando-a ao Deus da sua redenção, o Senhor meu pastor. Só que a figura que nós temos aqui, que Davi utiliza, dizendo assim, porém, tu, Senhor, és o meu escudo, essa figura, ela não foi empregada em primeira mão pelos servos de Deus na experiência que eles tinham das suas lutas, das suas batalhas. A figura aqui, que é aplicada ao Senhor Deus, a figura do escudo, arma defensiva para proteger dos golpes de espadas ou de lanças, é uma figura que o próprio Deus empregou para si mesmo. E é interessante entender porque a primeira vez que Deus empregou, disse que ele é o escudo do seu povo, Deus a utilizou num contexto de aliança com o patriarca Abraão. Foi Deus quem disse para Abraão, eu sou o teu escudo, Abraão. Não foi Abraão que, dentro da experiência, tomou a figura para empregá-la a Deus. É Deus mesmo quem disse para Abraão, eu sou o teu escudo. Capítulo 15 do livro do Gênesis, versículo de número 1. Em que contexto? Contexto de aliança, mas no contexto também de batalha. Uma coligação de 5 reis atacaram a cidade onde o sobrinho de Abraão morava, cidade de Sodoma e Gomorra, e venceram os reis daquela cidade, que eram 4 reis, e além de derrotar os 4 reis daquelas cidades e de cidades vizinhas, eles raptaram, sequestraram o sobrinho de Abraão. Mulheres, os bens daquela cidade, despojaram o povo daquela cidade. E então uma pessoa conseguiu fugir e foi a Abraão e disse a Abraão, o teu sobrinho foi levado pelos reis, pela coligação de 5 reis. As cidades foram vencidas. Abraão toma conhecimento daquilo. São 5 reis, irmãos. 5 reis com seus exércitos bem montados, bem armados. E Abraão então sai na captura com 318 homens. E Deus deu a vitória a Abraão. Diz o texto que a vitória dada a Abraão, Abraão saiu ileso daquela batalha, vencedor com os seus 318 homens, não porque era o melhor estrategista, não porque era militar, aliás, nem militar Abraão era, não tinha essa perícia, mas ele saiu e o texto dá conta que o Deus Altíssimo deu a vitória a Abraão. Ele voltou vitorioso, trouxe de volta o seu sobrinho, as mulheres, reconquistou os bens das mãos daqueles 5 reis. Depois, então, dessa vitória, Deus, então, diz para Abraão, eu sou o teu escudo. Ir à batalha e sair vencedor não é mérito de Abraão, é mérito de Deus. É Deus quem o protegeu, é Deus quem o guardou da espada, dos ataques, das lanças que os inimigos intentaram contra Abraão. E agora, muito tempo depois, Davi é herdeiro da aliança com o patriarca Abraão, e todos quanto amam e creem no Senhor Jesus também o são. E agora Davi entende que o Deus que é escudo de Abraão também é o seu escudo, também é a sua proteção, mesmo diante de tantos inimigos, mesmo diante de vários diversos adversários. Davi agora diz, tu, porém, Senhor, és o meu escudo, é Deus quem protege os seus diante das batalhas, dos perigos que existem, é Deus quem nos dá guarida, é Deus quem nos ampara, é Deus quem nos priva da morte, é o Senhor, Ele é o nosso escudo, irmãos, é Deus quem guarda você, é Deus quem protege a sua vida, é Deus quem ampara a sua casa, é o Senhor que é o nosso escudo. Louvado seja o Senhor nosso Deus. De modo que aquilo que o Senhor falou que era para Abraão, agora Davi entende que da mesma forma o Senhor
é também o seu escudo. Lá foi Deus quem disse para Abraão. Aqui é Davi quem está dizendo: Deus, tu és o meu escudo. Irmãos, este homem está fora do palácio. Ele está num espaço livre, vulnerável ao ataque dos muitos inimigos, dos vários adversários que estão no encalço dele. Mas ele olha para esse cenário e fala: uma coisa é a situação, ela existe mesmo, mas maior do que a situação, proteção mesmo está no meu Deus. Ele é o meu escudo. Os inimigos tinham a espada, tinham a força, tinham as lanças, mas Davi tem o Senhor como sua proteção. Os inimigos estão à espreita de Davi para atacá-lo, porém tu, Senhor, és o meu escudo. Os inimigos estão prontos para devorá-lo, porém tu, Senhor, és o meu escudo. Os inimigos querem destruir Davi e lutam para isso, porém tu, Senhor, és o meu escudo. Os riscos são reais, irmãos, não são fantasiosos nem imaginários, porém tu, Senhor, és o meu escudo. Davi encontra-se fora do amparo do palácio, mas encontra-se debaixo do amparo de Deus. Deus o amparou, Deus o protegeu, Deus o guardava. Ele tinha consciência disso, sabia que isso era um fato, que essa era uma verdade inequívoca. Tu, porém, és o meu escudo. Davi se encontrava em fuga, mas protegido por Deus num cenário difícil. Agora, saber que Deus é o nosso escudo não nos isenta de fazer o nosso papel, de erguer a nossa voz com clamor. Porque o versículo 4 diz assim: com a minha voz clamo ao Senhor. Ele do seu santo monte me responde. É andando, chorando, mas também clamando ao Senhor. E tendo a consciência que Deus o protegia. Eu clamo ao Senhor. É interessante esse aspecto da oração, porque o salmista não tem dúvida. Ele fala assim: com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Ele não tem dúvida. As vozes dos céticos estão dizendo: não tem salvação. Davi está dizendo: Deus me responde. Eu clamo, eu busco o Senhor em oração, e sei que Ele do seu santo monte me responde. Essa ideia do santo monte, se você voltar no salmo messiânico, aí, o salmo de número 2, o salmo 2, você vai perceber que no versículo 6, salmo messiânico, está falando do Senhor Jesus, está falando assim: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Meus irmãos, buscar a Deus é ter a compreensão de que o santo rei, Jesus, que governa, que está assentado num alto e sublime trono, que está assentado juntamente ao lado do seu Pai, nós encontramos abrigo, a resposta daquele que é o nosso mediador, que governa efetivamente, que escuta o clamor dos seus filhos. É tempo de ter consciência nesses dias maus, irmãos, que geram pavor e medo, ter a consciência que Deus é a nossa proteção, que Deus é o nosso castelo forte e seguro. Entretanto, é preciso também clamar ao Senhor. Não cerre os seus lábios nesses dias. Junte a sua família e clame ao Senhor na certeza de que Ele do seu santo monte nos responde, escuta a nossa oração. Ele é quem controla a história e a situação. Fora do palácio, num campo aberto, porém debaixo da proteção de Deus, daquele que habita o céu. É assim que Davi. E aí a segunda estrofe termina: Selá, pare, medite, pense no que foi dito, pense no que está acontecendo, pense nessa demonstração que revela proteção de Deus, cuidado de Deus, oração do servo de Deus. Pare, medite nisso, Selá. Primeira lição, então, ameaça constatada.
Segunda lição nessa oração de confiança, a proteção garantida. Terceira, confiança renovada. Confiança renovada. Deito-me e pego no sono. Algumas versões, alguns tradutores entendem que os verbos bem que podem ser traduzidos no passado. Deitei e dormi. O Senhor me sustentou. E assim, a partir dessa segunda estrofe, geralmente, alguns tradutores optam pela colocação, a tradução dos verbos no passado. Mas quer essa declaração de Davi tenha sido antes de efetivamente dormir, ou depois, o certo é que essa é uma experiência dele que revela a sua confiança. Confiança mesmo diante desse cenário, é uma confiança que não é atrofiada, não é uma confiança parcial, não é uma confiança apoiada nas circunstâncias, pelo contrário, é uma confiança apoiada na verdade de quem Deus é, de saber quem Deus é, não só intelectualmente, muito embora o intelecto precisa estar envolvido no processo de conhecer ao Deus que se revela, que envolve as nossas emoções, mas é um conhecer relacional. O Deus que Davi serve e em quem Davi confia é o Deus da aliança. Isso, então, exige relação com Ele, o caminhar com Ele, o estar com Ele. O rei Davi encontra-se fora de casa e nada é mais desastroso, irmãos, para o sono do que relacionamento estremecido. Quando você tem um relacionamento estremecido, prejudicado com pessoas e, sobretudo, com familiar, você raramente, dificilmente, pega no sono e dorme gostosamente, sossegadamente. É difícil. A mente fica inquieta. O coração fica desassossegado. É nesse cenário que Davi encontra-se. Mas naquela noite, embora a sua cama não fosse no palácio, no conforto do palácio, mas ao relento, ao ar livre, debaixo do orvalho, quem sabe, o seu teto era o céu de Deus, e Davi diz, eu deito e pego no sono. Eu deito e pego no sono. Eu não sei se você tem a experiência como eu tenho. Quando eu preciso viajar, preciso dormir fora de casa, por mais confortável que seja o ambiente, as primeiras noites são terríveis. Às vezes até em hotel. A gente tem dificuldade de dormir, está fora da cama. Há pessoas que têm dificuldade em dormir. Estranham a cama. É diferente, é desconfortável. Mas Davi, mesmo sendo privado do aconchego da sua casa, Davi, porém, diz que consegue dormir. Diz que consegue dormir e consegue acordar, mesmo diante da perseguição. Por que será, irmãos, que ele consegue essa proeza? Porque para o rei dormir também faz parte do cuidado de Deus. Não só a proteção física, mas o conseguir fechar os olhos e descansar e ter um sono revigorante tem a ver com o cuidado de Deus também. O ato de dormir, para alguns, pode até estar associado apenas à questão biológica, como também o acordar. O reloginho biológico. Chegou aquele momento, eu durmo. Chegou aquele exato momento, eu acordo. Para Davi é mais do que questão do relógio biológico. Tem a ver com o cuidado de Deus. Eu durmo porque Deus me embala e me concede a bênção de dormir sossegadamente. E acordo igualmente porque tanto dormir faz parte do cuidado de Deus, quanto acordar também faz parte do cuidado de Deus. É Deus quem me embala num sono gostoso, mesmo no campo hostil. E é Deus quem no outro dia me desperta. Acordar nesse dia é uma bênção do cuidado de Deus. Dormir nessa noite foi uma bênção de Deus para a minha vida e, portanto, animado e ter energia para realizar as atividades do dia de hoje e servir a Deus e servir o povo de Deus, mesmo num contexto difícil como o que nós estamos vivendo, faz parte do cuidado de Deus. Não é algo normal, não é uma questão do relógio biológico. É Deus quem cuida de nós e nos concede um sono reparador e energia para acordar para as execuções das atividades. Você dormiu essa noite?
Foi Deus quem te deu a bênção de dormir, você acordou, está aí, já tomou a primeira refeição do dia. É Deus quem te sustentou tanto para dormir, quem te sustenta quando você acorda, quem te sustenta no ir e vir, no realizar e no descansar. É Deus, é Deus. Só que às vezes as coisas se tornam tão comuns que nós pensamos que isso não tem a ver com cuidar de Deus. É Deus cuidando de nós. Irmãos, houve uma vez que Davi, sendo perseguido pelo rei Saul, aquele rei insano, maligno, diz o texto que enquanto Saul dormia, Deus o entregou a Davi. Davi só não tirou a vida dele porque Davi reconhecia ser ele o ungido de Deus e, portanto, ele não devia manchar as suas mãos com o sangue do ungido de Deus. Só que agora Davi está sendo perseguido igualmente e ele dorme, acorda e sabe que Deus o protegeu. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Por que isso? Porque Deus é o seu escudo. Porque Deus é quem o protege. Irmãos, porque na maioria das vezes, ou para muitas pessoas, mesmo morando num contexto de proteção do condomínio monitorado, das suas casas monitoradas, com cercas elétricas, com câmeras espalhadas por todas as partes, na entrada da casa, na rua onde se reside, e há pessoas que, mesmo com essa segurança nos seus condomínios, nos apartamentos onde elas moram, elas não conseguem dormir sossegadamente. Será por quê? Por que isso acontece? Porque a maioria das vezes a gente começa a sofrer antecipadamente sem descansar em Deus. A gente começa a pensar o seguinte: e se não acontecer assim? E se acontecer daquele jeito? E se isso acontecer? E se alguém entra aqui? E se a minha vida se encontrar em risco, ou a vida dos meus filhos, ou da minha família? E a pessoa começa assim e tem insônia, e tem pesadelos, e não consegue descansar, porque não aprendeu a descansar em Deus. Descansar na cama precisa ser a consequência não apenas do cansaço físico do dia a dia, mas é um resultado do descansar em Deus, do confiar em Deus. Eu deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. É Deus quem cuida de mim. É Deus quem cuida de você. Quando nós sabemos quem é o Senhor e quem nós somos para o Senhor, não apenas de ouvir falar, mas mais do que isso, mais do que informação intelectual, embora ela seja importante, nós aprendemos a dormir sossegadamente, porque entendemos que Ele é quem cuida de nós, nele nós podemos confiar. Aí o salmista diz o seguinte: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. O cenário, a cena que Davi pinta é que tinha inimigos à direita, à esquerda, adiante, por detrás. Ele está cercado, ele fala assim: não tenho medo de milhares do povo. Daquele mesmo número que ele fala lá, que tem crescido, que são numerosos os adversários. Ele diz: eu não tenho medo. Sabe por quê? Porque a confiança aliada à oração é um maravilhoso coquetel para gerar coragem no coração do crente. Eu vou repetir. Quando você confia em Deus, quando você ora a Deus, quando você conhece a Deus, isso é um tônico para te dar coragem, mesmo diante de cenários difíceis. Não tenho medo. Eu não tenho medo. Não é porque eu estou armado, não é porque eu estou cercado pelos melhores homens, mas é porque Ele é a minha proteção. É Ele quem vai me valer no dia mau. É Ele quem vai me proteger de toda essa artimanha dos inimigos. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos. Essa expressão de ferir no queixo, e aqui, mais uma vez, os tradutores geralmente colocam o verbo ferir no passado. Mas a ideia, eu quero chamar a atenção para o ferir no queixo, é a ideia de tratar com desdém, com humilhar o adversário. Deus humilha o adversário, porque os adversários do seu povo também são adversários de Deus. Quem faz oposição ao Senhor Jesus
a igreja do Senhor Jesus também está fazendo oposição ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus os humilha, dando um gancho de direita no queixo do indivíduo. Humilhação dos inimigos. Fere-os, diz o texto aí. Quebra os dentes. Essa é uma expressão para dizer o seguinte, que o poder do inimigo foi tirado, foi neutralizado do Senhor. É a salvação, e sobre o teu povo, a tua bênção. Mostra que a salvação é do Senhor. A palavra salvação aqui é da mesma raiz de onde vem a palavra Yeshua, de onde vem a palavra Josué, que no Novo Testamento é aplicada ao Senhor Jesus. Ele salvará o seu povo. É o Senhor Jesus quem salva o seu povo. A bênção maior de Deus sobre o seu povo, o povo de Deus, é a salvação eterna. É Jesus quem dá a salvação. É o Senhor Deus quem propicia libertação e salvação por meio do seu Rei, Jesus Cristo, que está sentado no Santo Monte Sião. Linguagem para mostrar o seu poder, sua autoridade, de onde ele governa. E aí o texto termina, Selá. Pare, pense no que foi dito. Medite nessa verdade. Deixe essa verdade penetrar no seu coração, na sua mente. E eu concluo. Preciso concluir. Irmãos, os nossos inimigos hoje, nós temos os inimigos que a Bíblia diz que Satanás e seus demônios são os nossos inimigos. Nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e potestades, os dominadores do mundo tenebroso. Nós temos esses inimigos. E nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus para encarar os inimigos e vencê-los. A descrição simbólica ou simbológica que Paulo utiliza no meio do embate na sua carta aos Efésios, capítulo 6, é o revestir do próprio Deus para vencer o inimigo. Mas também, embora Davi aqui estivesse lidando e encarando inimigos visíveis e reais, nós temos inimigos hoje que nos amedrontam. Olha para a nossa situação atual. Olhe para aquilo que a gente escuta sobre a disseminação da Covid-19. Quanto medo, quanta gente sem dormir, quanta gente sem paz, quanta gente angustiada, quanta gente insegura, inimigos invisíveis, inimigo real, mas é um inimigo invisível, a gente não sabe, a gente tem medo de estar com as pessoas, não estamos recomendados a nos ajuntarmos às pessoas, porque pode ser que pessoas estejam transportando os inimigos que podem nos abater e nos adoecer. A pergunta é, o Senhor, que é o escudo do seu povo na história, também pode nos proteger de situações? Pode. Desejando fazê-lo, Ele nos guardará. Ele continua sendo a nossa proteção, nosso escudo? Sim, nós podemos continuar invocando na certeza de que Ele ouve e responde? Sim, é óbvio que sim. É Deus quem te guarda, Deus é o nosso escudo. Deus é quem nos protege. É Deus quem nos embala num sono gostoso e revigorante. Oração de confiança. A oração de confiança, ela não deixa de falar do que está acontecendo. Ela mostra a ameaça constatada. A ameaça existe, o perigo existe. Oração de confiança não é ignorar as coisas. Oração de confiança não é fazer de conta que as coisas não existem. Ela dá conta disso e coloca diante de Deus. Oração de confiança entende que a proteção está garantida. Deus é quem nos protege. Oração de confiança passa constantemente pela a confiança renovada. Deus renova a nossa confiança nos dias maus e nos leva para patamares espirituais mais elevados. Deus abençoe sua vida. Me permita orar com você e orar pela sua família. Se você tem tido noites compridas, tem tido dificuldade para dormir, peça a Deus para lhe dar
a condição de dormir e de acordar gostosamente, revigoradamente. Deus, em o nome de Jesus, abençoe ao povo do Senhor, abençoe a igreja do Senhor. Guarde ao teu povo que clama e chama pelo teu nome. Abençoe a igreja, as famílias, a da IPG2, os membros que aqui congregam, a liderança dessa igreja. E abençoe o povo do Senhor nesta pátria, a igreja do Senhor nessa pátria, que clama e chama pelo teu nome. Visita-nos, ó Deus, guarda-nos, ó Pai, escute a nossa oração e realize um milagre em nossos dias e em nossa vida. Deus abençoe a sua vida, que a graça, a paz do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre a sua vida e sobre a vida de toda a igreja de Deus espalhada por esse mundo afora. Falo aqui mais uma vez nesse finalzinho para você, então, baixar o aplicativo do Zoom para propiciar aos seus filhos crescimento e interação com as nossas crianças. A tia Vivi já vai entrar 10h30 para, então, trazer um aulão e contar com a participação de todas as nossas crianças. 18 horas, o seminarista Luciano, uma mensagem poderosa sobre como vencer, como combater a ansiedade. Programe com a sua família, mande um recado para os seus amigos e familiares para que ouçam a palavra de Deus. Deus o abençoe e tenha um bom dia, bom almoço, em nome de Jesus.